Uma significativa demissão em massa ocorreu no Vasco da Gama, o que representa uma verdadeira reestruturação. Há indagações sobre a lentidão nas decisões, destacando que foi preciso enfrentar uma derrota de 4-0 para que o diretor executivo fosse desligado. A expectativa gira em torno da chegada de um novo profissional que de fato traga competência à gestão, uma vez que alterações superficiais não resolverão os problemas existentes. As notícias que chegam não trazem otimismo ao torcedor, que permanece cauteloso até que a situação em campo apresente melhorias. Contudo, essas mudanças podem ajudar a amenizar um pouco o ambiente tenso que se instaurou no clube. Serão discutidas as demissões e a possível nova liderança. Além disso, a atuação do técnico interino, que não obteve um resultado satisfatório nas últimas partidas, terá destaque, pois isso levou a uma queda de moral. A possibilidade de um novo diretor esportivo também está em pauta, assim como as primeiras declarações do novo técnico que chegou recentemente à cidade. É importante notar que o cenário atual, após a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, gerou um clima de apreensão entre os torcedores, especialmente depois da derrota recente. A equipe, que se encontra em uma posição delicada na tabela, acendeu o sinal de alerta, especialmente após a saída de um técnico anterior que já havia mostrado dificuldades. As redes sociais evidenciam a frustração dos torcedores, que acreditam que a equipe teria um desempenho melhor sob a antiga direção. No entanto, isso não significa que se deva considerar a gestão anterior como uma solução viável para o futuro do clube. Haveria a possibilidade de vitória sobre o Vitória. Creio que com a chegada de um novo treinador, o Vasco teria conseguido superar o Puerto Cabello, o Vitória da Bahia e também o Operário. No entanto, isso não indica que a escolha anterior tenha sido a mais correta e por isso a decisão de troca foi acertada. O principal desafio foi a tentativa de impor um técnico que não se provou à altura das circunstâncias. Tentou-se manter esse profissional à frente da equipe, mas não obteve êxito. A estratégia da atual diretoria se mostrou ineficaz. As expectativas em relação a esse treinador não se realizaram. Seu rendimento foi insatisfatório, prejudicando o planejamento do clube e acionando um alerta. A ideia era que ele assumisse e, caso obtivesse bons resultados, continuasse. No entanto, a situação se tornou tão complicada que após somente 4 partidas, a insatisfação foi palpável, tornando inevitável uma demissão em grande escala, com a possibilidade de que ele não continuasse em uma posição relevante. Essa é a realidade atual. Em breve será discutido mais a fundo sobre esse profissional e os próximos passos que a diretoria deve ponderar. Porém, antes disso, é relevante mencionar outra figura importante, pois o primeiro já não faz parte do clube. Recentemente foi confirmada a demissão de um diretor. O contrato do executivo responsável pelo futebol foi encerrado. Ele integrou o clube no meio do ano passado, logo após a posse do novo presidente, assumindo a liderança na área de futebol. Ao longo desse período, outros profissionais deixaram a organização e mudanças foram implementadas. O clube também teve que demitir um técnico em meio a uma série de resultados negativos e o executivo anterior também saiu, levando à necessidade de buscar um novo nome no mercado, resultando na contratação deste novo profissional. Essa contratação não foi motivada por um trabalho destacado em outras instituições. Para se ter uma ideia, antes de assumir o cargo, ele tinha apenas 4 meses de experiência na função de diretor executivo. Sua única vivência anterior no futebol foi como presidente de um clube, onde atuou por alguns anos. A escolha por esse profissional, que não possuía experiência significativa na diretoria executiva, se deu pela relação que ele tinha com o treinador anterior. Isso é inaceitável. Sua contratação foi equivocada e, portanto, sua demissão aconteceu de maneira extremamente tardia. Todos percebiam que ele estava apenas ocupando um espaço no clube e essa demissão já deveria ter ocorrido. Neste momento, com a ausência de um novo diretor executivo, as responsabilidades temporárias recairão sobre um executivo atual. Essa é a realidade verificada. A decisão de demitir não foi apenas uma mudança, mas também uma resposta à pressão crescente. A pressão que todos sentem de fato causa impacto. A demissão aconteceu porque era uma necessidade, mas essa pressão influenciou a decisão.
Essa saída foi um sinal de que transformações estão em andamento e quando um novo técnico iniciar os treinos, a cobertura da imprensa pode ser um pouco menos exigente. A diretoria, ao efetuar a demissão, estava enviando uma mensagem clara, está promovendo uma revisão interna. E agora? Fernando Diniz está em treinamento no Centro de Treinamento Mir Barbosa e, com isso, a mídia começa a abordar o cenário atual do Vasco da Gama com um pouco menos de intensidade. A diretoria, ao dispensar um executivo, deixou claro para os torcedores que uma reformulação interna está em curso. Nesse contexto, já começam a surgir nomes discutidos para a nova posição de diretor executivo, entre eles um profissional de 55 anos que fez história ao conquistar a Copa do Brasil, com o Vasco em 2011. Ele foi o responsável pela formação daquela equipe vitoriosa e também gerenciou o grupo que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro de 2009. Após a queda para a Série B em 2008, este diretor estruturou o time para a competição do ano seguinte e para a Copa do Brasil de 2011, sendo um autêntico torcedor do clube. O seu amor pelo Vasco da Gama sempre foi evidente. Para o presidente, a contratação desse profissional é um desejo de longa data para a diretoria executiva, assim como sempre houve a aspiração pela presença de um técnico. Desde que tomou posse, ele já havia sugerido o nome desse profissional à atual gestão. É importante ressaltar que a administração busca um novo diretor executivo. Naquele período, outros nomes foram considerados, mas acabou-se optando por uma alternativa diferente. Contudo, o presidente tentou mesmo que de forma remota trazer esse executivo. Neste momento, o clube está decidido a contratá-lo, agindo em um ambiente de total estabilidade na Confederação Brasileira de Futebol. O dirigente que atua na CBF tem um bom relacionamento com o Vasco da Gama e sua condição de torcedor do clube proporciona vantagens consideráveis. Atualmente, o clube vivencia um período de estabilidade na Confederação Brasileira de Futebol, o que é um aspecto crucial nesse momento. O dirigente que trabalha na CBF mantém uma relação positiva com a equipe, especialmente por ser torcedor do Vasco. Essa ligação representa uma vantagem, já que ele continua residindo no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Nesse cenário de estabilidade na CBF, com a possibilidade de que o presidente deixe seu cargo, o Vasco busca aproveitar essa oportunidade para garantir a contratação desse profissional. A equipe está ciente de que a negociação será difícil, mas a disputa judicial enfrentada pelo presidente e os desdobramentos legais trazem uma esperança renovada para essa contratação. Na próxima segunda-feira, está agendada uma audiência para ouvir um membro relevante após decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a investigação sobre possíveis assinaturas falsificadas em um acordo realizado no começo do ano. A CBF está agitada neste momento. O dirigente que ocupa um cargo seguro na confederação é considerado uma opção viável pelo Vasco, que está disposto a fazer investimentos para assegurar sua contratação. No ano passado, o clube já havia demonstrado interesse em trazê-lo e ele chegou a mencionar um possível retorno. É significativo ressaltar suas declarações sobre essa possibilidade que mostram sua consideração pelo clube. Ele afirmou se sentir honrado por seu nome estar ligado ao Vasco, que lhe proporcionou grandes oportunidades na carreira, especialmente ao deixar seu clube anterior. Além disso, ele expressou o carinho e o respeito que tem pela torcida vascaína, aguardando receber reciprocidade da torcida do clube onde está atualmente. Ele mencionou que em instituições onde se tem tempo para trabalhar, passou 4 anos no Vasco e agora se encontra em seu segundo ano na nova equipe. O reconhecimento e a gratidão por parte da torcida do Vasco são sensações que também espero que se reflitam na torcida atleticana. Em instituições onde há tempo suficiente para desenvolver o trabalho, como ocorreu durante 4 anos em um local, e agora, neste segundo ano, aqui é fundamental manter a continuidade e alcançar conquistas. Há uma compreensão sobre o processo de revitalização e é normal que as pessoas nutram carinho e respeito pelo trabalho realizado. A realidade em outros clubes não é distinta e todos estão cientes do afeto e da gratidão que permeiam esse ambiente. Portanto, os torcedores podem expressar suas opiniões nos comentários acerca da possibilidade de um profissional retornar à colina histórica após tantos anos. Seria realmente algo mágico, não acha?
O retorno desse profissional junto a uma nova direção técnica significaria uma verdadeira mudança de rumos. A chegada dele ao Vasco se deu após a saída de outro, assim como a nova gestão assumiu após a despedida de um técnico anterior. Essa transição é semelhante a substituir um carro comum por um de alto desempenho, representando uma transformação completa na administração da equipe. Além da saída de um dos diretores, várias outras alterações estão previstas para ocorrer nos próximos dias. Informações recentes, também comentadas em outros veículos, indicam que houve uma reunião entre a diretoria e os responsáveis pelo futebol do clube. Durante esse encontro foi aprovada a demissão do diretor executivo e também se discutiu o futuro do clube como um todo. Um número considerável de nomes foi listado para possíveis demissões. Além disso, a chance de que alguns jogadores sejam afastados para treinamentos separados, enquanto outros possam ser negociados durante a janela de transferências do meio do ano. O clima dentro do Vasco é de completa instabilidade, com muitas demissões previstas. A situação no Vasco da Gama apresenta um quadro de intensa instabilidade, com a diretoria planejando demissões de vários colaboradores. Existe uma pressão significativa sobre alguns profissionais para que deixem seus cargos, e isso deve ocorrer em breve. Um dos nomes que figura nessa lista é de um profissional que nos últimos tempos tem enfrentado uma pressão crescente. Diretoria avalia que talvez seja o momento de uma reavaliação em relação ao seu trabalho. Neste momento, o que impede que a demissão desse profissional se concretize é a conversa com o novo técnico que chegou à cidade na noite anterior. As declarações do treinador sobre a continuidade do trabalho desse profissional serão cruciais para o seu futuro. Além desse nome, outro profissional que corre riscos é aquele que, embora tenha uma boa relação com os principais membros da diretoria, pode enfrentar dificuldades. Comparando sua situação à liderança de um presidente que é central na administração do clube, esse profissional, mesmo sem ocupar um cargo formal de presidente, mantém uma forte conexão com a liderança. Sua permanência no clube está vinculada à presença do presidente. No entanto, as atuações recentes e a pressão interna podem resultar em sua saída. Há rumores de que ele pode ser transferido para as categorias de base, onde possui um prestígio considerável devido ao seu histórico e conhecimento. Essa reputação pode influenciar sua chance de continuar em uma posição de relevância dentro do clube. Uma figura de destaque, conforme relatos internos, é reconhecida por seu vasto conhecimento sobre as categorias de formação, especialmente por ter iniciado sua trajetória nas divisões de base do Vasco da Gama. Essa capacidade de influenciar a formação de novos talentos pode levá-la a mudar sua função atual como diretor técnico, assumindo um novo papel na base como gerente das divisões inferiores, responsável pela transição dos jogadores da base para o time principal, de maneira a preservar sua influência no clube, mas com um enfoque nas categorias de formação, visando também desviar um pouco a atenção do time profissional, que se encontra em uma fase de total estabilidade. No momento, ele enfrenta uma pressão significativa devido aos recentes acontecimentos com a equipe. O que ficou evidenciado nos últimos 4 jogos é sem dúvida inaceitável. Em qualquer outro clube onde o profissionalismo fosse a norma nas relações, essa pessoa já teria deixado o CT Moacir Barbosa. No entanto, essa é a situação atual, onde existe uma atmosfera de estabilidade, mas também de tensão. Muitas demissões devem ocorrer nas próximas horas e nos dias subsequentes. Enquanto alguns estão se afastando, novos profissionais estão se juntando à equipe. Recentemente, um novo treinador chegou ao Rio de Janeiro, pronto para iniciar sua nova tarefa como comandante da equipe. Embora já tenha começado a trabalhar remotamente, analisando partidas e organizando o treinamento do dia, no CT Moacir Barbosa, o time irá se preparar e já embarcará para a Argentina, onde amanhã enfrentará o Lanús pela 5ª rodada da Copa Comebol Sul-Americana. Este novo técnico chegou motivado com seu regresso ao clube e compartilha suas primeiras impressões acerca de sua nova função. Ele revelou sempre ter acreditado que um dia voltaria, ressaltando o acolhimento recebido e sua escolha de retornar mesmo diante do desafio da Série B. O essencial é o clube.
Mostrou gratidão pela nova chance e contentamento por estar novamente presente, destacando a grandeza da torcida repleta de lutas, triunfos e histórias. Ele chega com confiança, acreditando que sua decisão foi uma escolha conjunta entre ele e o clube, expressando seu desejo de voltar. A conexão com a equipe é forte e ele menciona a relevância de um colega nesse processo, além de enfatizar sua admiração e confiança no trabalho que será realizado. O novo treinador está ciente de que haverá muito a fazer, mas confia na equipe e na torcida, afirmando que o desempenho do time irá melhorar. Sua maior satisfação é criar um vínculo entre os jogadores e os torcedores, e ele conclui com uma mensagem de esperança, simbolizando o sucesso do clube e expressando entusiasmo pelo futuro. As expectativas em relação ao trabalho desse novo treinador são elevadas. Opiniões. A presença de cada um é fundamental e a contribuição para a evolução deste ambiente é sempre apreciada. Sou grato a todos pelo suporte oferecido, pois sem essa colaboração o espaço não teria a mesma importância. Seguiremos juntos e na próxima segunda-feira trarei diversas novidades, então não ficarão de fora de nada que será exposto. Minha gratidão é imensa e até a próxima! Nos encontramos em breve! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O meio-campista Everton Ribeiro, um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro na última década, acaba de assinar contrato com o Vasco da Gama, encerrando assim sua breve passagem pelo Bahia. A transferência, confirmada na manhã deste sábado, promete movimentar os bastidores do futebol nacional, principalmente pelo simbolismo e pela qualidade técnica que o jogador agrega ao elenco cruz-maltino. Aos 35 anos, Everton Ribeiro ainda demonstra vigor físico, excelente visão de jogo e liderança dentro de campo, características que o tornaram peça-chave por onde passou. Após uma trajetória vitoriosa no Flamengo, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores e múltiplos campeonatos brasileiros, o meia se transferiu para o Bahia no início de 2024, em uma negociação que buscava renovar o elenco baiano com experiência e qualidade. No entanto, a estadia em Salvador foi curta. Mesmo com atuações consistentes, a proposta do Vasco seduziu o jogador, tanto pelo projeto esportivo quanto pelo desejo do clube carioca de voltar a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro. Vasco, que vive um momento de reconstrução e aposta em nomes experientes para equilibrar a juventude do elenco, vê em Everton Ribeiro não apenas um reforço técnico, mas também um líder dentro do vestiário. A diretoria vascaína destacou, no anúncio oficial, o perfil vencedor do atleta e sua capacidade de influenciar positivamente os companheiros. Com isso, o meia chega a São Januário, cercado de expectativas, sendo tratado como um dos pilares da equipe para o restante da temporada. Torcedores cruz-maltinos já manifestaram entusiasmo nas redes sociais com a contratação. A esperança é de que Everton Ribeiro possa repetir no Vasco os bons momentos vividos no rival Flamengo, agora vestindo a camisa 7 vascaína. Seu entrosamento com os atacantes e sua inteligência tática podem ser decisivos em partidas-chave do Campeonato Brasileiro, além de reforçar a ambição do clube em buscar posições mais altas na tabela. A estreia do jogador deve ocorrer nas próximas rodadas, dependendo apenas dos trâmites burocráticos e do aval do departamento médico. Com isso, o Vasco ganha um reforço de peso e os olhos do país se voltam para o que promete ser uma das grandes histórias da temporada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.